para a nossa reflexão. Estamos vendo sobre a fugacidade da vida humana. 2 pontos da nossa reflexão. Primeiro ponto: após o pecado, o ser humano experimentou 2 coisas: o envelhecimento do corpo e o oferecimento da existência através da morte. Pontuamos algumas coisas nesses 2 subpontos. Partimos para o ponto tópico 2. A fugacidade da vida nos leva a pensar sobre o tempo de vida, sobre como estamos vivendo com o próximo, pontuamos algo, e estamos vendo a letra C sobre como gostaríamos que fôssemos lembrados em vida e pós-morte. E aqui o ponto-chave é a palavra legado, né? O termo legado. E diante disso nós vimos alguns exemplos de legados em algumas áreas da vida humana, e estamos vendo exemplos de legados na Bíblia. O legado negativo, nós vimos Jeroboão, que introduziu a idolatria, Roboão, que deixou o legado de divisão por rejeitar o conselho. Vimos também o legado negativo de Eli, que foi omisso em corrigir os filhos. E hoje nós vamos ver mais um outro tipo de legado. Um legado negativo também, mais uma vez. E vai chegar legado positivo, vai. Então abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 16. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 16. Está escrito: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, deste a cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Então nós vemos aqui, irmãos, um personagem chamado Acasias, o rei Acasias. E esse rei Acasias, ele deixou um legado negativo, como nós vemos aqui nesses 2 versículos, o qual já digo logo qual foi o legado negativo. Ele substituiu a Deus por outro Deus, né? D minúsculo. Substituiu o Deus verdadeiro por um Deus falso. Substituiu o Deus verdadeiro por um Deus falso. Então Acasias era um rei que conhecia a lei de Deus, ele tinha ciência de Deus, mas ele infelizmente preferiu adentrar em outros caminhos e deixou o Deus verdadeiro de lado e se agarrou com um Deus falso. E Deus falso foi esse Baal-Zebub. Baal-Zebub significa o Deus das moscas, né? Então veja que era um Deus aí nojento, como assim dizer, Deus das moscas. Eu não vou adentrar, irmãos, na parte histórica de Baal-Zebub e tal, porque o objetivo é esse. Eu quero adentrar justamente no foco desse legado que
Acasias deixou. E Acasias, irmãos, ele reinou, teve um reinado curto. 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, pontua isto aí, que ele reinou por 2 anos sobre Israel. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos sobre Israel. Vejam, 2 aninhos reinando, sendo líder de uma nação, mas deixou um legado triste, péssimo, de substituir o Deus verdadeiro por um Deus falso. Então, foi um reinado curto, mas um reinado desastroso. Isso faz a gente refletir, irmão, na nossa vida. A nossa vida. Se eu estou com 51 anos de idade, ainda é uma vida curta. Porque, por mais que já passei de meio século, mas quando uma pessoa morre com menos de meio século, com 50 anos de idade, alguém diz, ixi, como morreu novo, não é? Na flor da idade, com 50 anos de idade, mas alguém diz que morreu novo e na flor da idade. Por quê? É um tempo ainda curto. Então não importa o tempo de vida que a gente tenha e que alguém chega a morrer, mas a gente tem que pensar nesse tempo de vida que eu estou tendo aqui, como está sendo o legado que eu estou projetando, levantando aqui na terra através da minha vida. Será que vai ser um legado que vai glorificar a Deus, ou um legado que não haverá de glorificar? Será que será um legado que vai inspirar positivamente a outros, ou um legado que vai inspirar de maneira negativa? Então, 2 anos que ele liderou o povo, mas deixou um legado negativo de substituir o Deus verdadeiro por um Deus falso. E aí a gente tem que refletir para a nossa vida, né? Podia se aplicar para a vida da liderança. E a nossa liderança, né? Domingo tem reunião com a liderança às 14 horas, certo? Podia se aplicar. E aí, líderes? Você tem quanto tempo de liderança? Eu tenho 2 anos que sou líder, tenho 5 anos, 10 anos, 15, 50 anos que exerço liderança, mas essa liderança que você está exercendo, qual é o legado que você está deixando para os seus liderados? Poderia se aplicar também, mas aqui é no contexto geral para todos nós. Outra questão ainda sobre Acasias, irmãos, para daqui a pouco a gente adentrar nos exemplos para as nossas vidas. Outra coisa sobre Acasias está no versículo 53, de 1 Reis 22. Né? A gente vai ver o versículo 22, o versículo 53 e o 54. Então, o versículo 53 de 1 Reis 22 diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Bom, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu esqueci de deixar aqui, mas tem uma tradução que ela dá um sentido mais clareador com esta expressão: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu vejo rapidinho. 1 Reis 22, 53. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa. Vamos lá. Então, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal. Então veja, meus amados irmãos, que a gente pode dizer que somos crentes e fazer o que é mal, o que é perverso aos olhos de Deus. Aqui vamos aplicar aqui a questão de mau testemunho. Fez, realizou, executou, vivenciou o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente olha para a nossa vida, cada um tem que olhar para a sua vida e ver como está sendo o seu testemunho de vida, dentro de casa,
O testemunho de vida dentro de casa fala alto, muito alto. Então, dentro de casa, o nosso testemunho de vida tem que falar alto. Porque não adianta o testemunho de vida em casa ser negativo e quando chegar na igreja ser positivo. Como você já ouviu certamente várias vezes, alguém pontuar a questão de uma criança que queria que o pai, que todo mundo viesse morar no santuário. Não, vamos morar na igreja, vamos morar na igreja. E pergunta, por que morar na igreja? Porque papai na igreja, ele é bom, ele é santo. Papai na igreja é maravilhoso. Enquanto que aqui em casa é o contrário. Então veja, o testemunho de vida em casa era uma negação. Mas quando chegava na igreja, se for usar uma linguagem mais dentro da Bíblia, o testemunho de casa ele parecia ser um cão, mas na igreja era um anjinho. Então o testemunho de vida não batia. O testemunho de vida em casa não batia com o testemunho de vida na igreja. Não batia de forma alguma. Então, ninguém conhece a vida do outro dentro de casa, o seu testemunho de vida. Quem conhece o testemunho de vida de cada um de nós somos nossos familiares. Os nossos familiares é que conhecem o nosso testemunho de vida. Às vezes dentro de casa parece mais um ringue, é briga aqui e acolá, é grito aqui e acolá. Eu sexta-feira estive na congregação de doutrina e cheguei a dizer que tem casal que parece que gosta muito daquela música, eu acho que é de Zezé de Camargo e Luciano, Entre Tapas e Beijos. Porque é se batendo um no outro e depois se beijando. Se fosse alguém dizer, não, parece que é barata. A barata morde e depois assopra, diz alguém. Então, que testemunho de vida é esse? Dentro de casa, péssimo, horroroso, chamando palavrão, palavras de baixo calão. Dentro de casa, em vez do ambiente familiar ser um ambiente prazeroso, gostoso, um pedacinho do céu, é marido falando palavra baixa, baixo calão, é a mulher falando, são os filhos não ficam por baixo, parecendo mais um esgoto podre, por causa das palavras que pronunciam dentro de casa. E todo mundo sabe aqui que a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca palavras de baixo calão, palavras podres. Eu já disse aqui que essa palavra que está no grego, aqui de Efésios 4:29, se refere a um peixe em estado de putrefação. Irmão, um peixe, quando se pesca, a gente já não gosta do cheiro dele, aquele cheiro meio ruim, azeite, e quando se abre o bicho, pronto. Aquela fedetina do fato, aquele fedor ruim, ele só é bom cozido ou assado, aí é maravilhoso. Mas fora isso, mas o que Efésios 4:29 pontua sobre as palavras de baixo calão é um peixe em estado de putrefação. Agora, imagine, irmão, uma casa de um cristão, na casa de um cristão, em vez de sair palavras suaves, palavras boas, palavras edificativas que promovam graça, palavras fica daquele outro, e vai por aí afora, e às vezes os vizinhos ouvem e fica dizendo, rapaz, olha, o irmão, a irmã, e crente pode ficar chamando palavra feia, os vizinhos ouvindo, se é o marido, se é a mulher. Eu acho que eu já contei aqui a vocês. Isso foi um caso verídico. O homem crente, a mulher não era crente. Uma vez ele chegou tarde, acabou o culto, ele ficou conversando com o pessoal. Eu digo isso porque eu conheço. Esse aqui eu conheço. E o marido, quando chegou em casa, chegou bem suavezinho, com um sapatinho de lã de algodão para não fazer zoada, para acordar a mulher. Quando ele, tudo escuro dentro de casa, quando ele abre a porta dentro para fechar, a mulher estava atrás da porta com um cabo de vassoura e meteu o cabo de vassoura nele. E ele só teve que gritar: pega o rato, mulher, pega o rato, mulher. O rato não cresceu, cara. E o cacete rolando nas costas dele. Mas ela não era crente. Hoje ela é, graças a Deus. Hoje ela é crente.
e está bem direitinha, Jesus transformou a vida dela. Agora imagina, uma vida familiar desse jeito, um ambiente familiar desastroso, todo desestruturado. Olha, irmão, um ambiente familiar desestruturado pode, vou para esse termo, pode de possibilidade, pode refletir na igreja, pode refletir na escola, pode refletir no seu setor de trabalho. Então, um ambiente familiar cristão, ele pode, uso normalmente a palavra pode, possibilidade, ser desastroso ou não. Mas se eu e se você temos ciência de como deve ser o nosso testemunho de vida dentro de casa, por sermos cristãos, aí a gente agora faz de tudo para que o ambiente de nossa casa seja o mais pacífico possível. Eu não estou dizendo por isso que às vezes não tem uma arenguinha, né? Tem, irmão. Não tem essa família que não tem arenga. Todo mundo arenga. Olha o termo pontinho. Gosta de criar dificuldade, gosta de criar carne dentro da própria casa. Agora imagina aí, né? A dificuldade. Então, fazer o que é mal perante o Senhor, isso tem a ver com o nosso testemunho de vida, irmão. Se a gente faz, então está totalmente tendo um mau testemunho. E Acasias era um camarada, um rei de mau testemunho diante dos seus liderados e também diante dos seus líderes. Vamos adiante, versículo 54. Versículo 54. Veja o que é que diz aí o versículo 54. E serviu a Baal. Vamos pegar por aqui. E serviu a Baal. A NVI, Nova Versão Internacional, diz: prestou culto a Baal e o adorou. Então veja, irmão, que este camarada, ele substituiu Deus por Baal, Zebub. Então veja que ele preferiu servir a um Deus falso do que ao Deus verdadeiro. E daqui a pouco ele vai exemplificar o que é substituir o Deus vivo por um Deus falso, certo? Versículo 54 ainda diz: e se inclinou diante dele, de Baal, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Na NVI diz: provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, olha, irmão, veja que Acasias, com o reinado curto que teve, e deixando Deus de lado, substituindo o Deus verdadeiro por um Deus falso, isto aí fez com que a ira de Deus fosse provocada. Olha, irmão, a gente não pode esquecer de que Deus se ira. Eu sou crente hoje, sou, graças a Deus, mas eu posso, através do meu comportamento, das minhas palavras, enfim, eu posso provocar a ira de Deus. Há um texto em Salmos que diz que Deus é o Deus que se ira todos os dias. Leia no capítulo 1, não vou dizer o salmo qual é, não vou dizer qual é o salmo, mas a do Salmo 1 até o 150, você vai descobrir qual o salmo que fala isso aí. Eu sei qual é o salmo, mas eu quero que você leia para você procurar. Faça essa leitura de salmos para você encontrar isto, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ora, Ele se ira todos os dias, irmãos, com aqueles. Eu lembro que domingo na oração foi pontuado isto aí. Deus se ira todos os dias com aqueles que não conhecem a sua palavra, não conhecem, não tem entendimento, mas fica pecando, fazendo coisas para provocar a ira de Deus. Mas Deus também se ira com aqueles que conhecem a sua palavra. A gente conhece a palavra de Deus, pelo menos a gente diz que conhece. Podemos não conhecer 100%, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. É por isso que a gente tem que lê-la todo santo dia, para que ela vá falando ao nosso coração, pontuando: olha, você está falho nisso,
você está certo nisso, e etc. Por exemplo, quando a gente vai lendo os livros de Reis, de Crônicas, de Samuel, a gente vai vendo a vida dos reis e a gente vai olhando, rapaz, esse cara fez isso, meu Deus, minha vida não fazer isso aqui. E se de repente o Espírito ilumina e diz, olha, você está por aqui também, então se ajeite, deixe desse negócio, deixe de criar caso, deixe de criar dificuldade, então se ajeite. Então, Acasias, ele indignou ao Senhor, ou provocou a ira de Deus, do Deus de Israel. Então, olha, irmãos, a gente, por sermos cristãos, a gente tem que ter cuidado. Ora, ninguém aqui é perfeito, irmãos. Ninguém diga, não, eu sou perfeito, pastor. Você não é. Você está caminhando na perfeição. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, nós estamos trilhando do caminho da perfeição. Nos tornaremos perfeitos quando chegarmos no céu. Mas enquanto não, a gente está trilhando o caminho da perfeição. Por quê? Eu erro aqui, eu erro acolá, meu Deus me ajude, errei aqui, errei assim, Jesus me ajuda a me entregar. Então, a nossa vida aqui, irmão, na terra, é uma vida de erros e acertos. De erros e acertos. E se a gente errar, a gente tem que pedir ajuda a Deus para corrigir os nossos erros, para a gente se endireitar, para não provocar a ira a Deus. E outra, que a Bíblia pontua, existe aquele pecado, que deixa-me usar a expressão, aquele pecado que a gente peca por não saber, e depois que quando é notificado, a gente já está cientificado. E existe aquele pecado que a gente peca por saber dele, que se torna uma transgressão. Por exemplo, comer é sangue. Pastor, eu gosto de comer sangue. Aí você agora é crente, você vai comer uma galinha cabidela, né? Então você come sem saber. Mas a partir do momento que você vem para o culto de doutrina e você começa a ser notificado de coisas que eu e você não podemos fazer, e a gente faz, a gente está pegando conscientemente, a gente está transgredindo aquilo que a gente sabe que não era para fazer. E quando uma pessoa não tem uma vida que não dá um bom testemunho, conscientemente ela continua naquilo ali, naquele negocinho, fica direto naquilo ali, e isso aí provoca a ira de Deus. Não tem para onde. E Acasias fez isso aí, principalmente quando ele deixou esse legado negativo de substituir o Deus vivo por um Deus falso. E, final das contas, ele levou uma queda, e essa queda o fez adoecer, como nós já lemos aqui no versículo 2, no versículo 16 de 2 Reis. Levou uma queda, e essa queda o levou a adoecer. E quando ele adoeceu, ele disse: vá perguntar ao Deus das moscas, Deus de Ecrón, se eu vou sair dessa. Porque ele não mandou procurar saber do Deus vivo? Olha, vá lá, procure o profeta de Deus e veja se Deus vai me tirar dessa situação, se eu me arrepender. Ele: não, de jeito nenhum. Procure lá em Ecrón e veja se Baal-zebub vai me sarar dessa doença. Quando os capitães vão, primeiro capitão, de 50 foi, se encontrou com Elias, ele deu uma palavra, chamou Elias de homem de Deus. Olha, irmãos, nem todo mundo que chama o pastor de homem de Deus ou de pastor, nem todo mundo usa essa expressão com sinceridade. Nem todo mundo. Não, pastor é homem de Deus. Nem todo mundo usa. E a gente vê aqui, do versículo 9 por diante, a gente vai ver esta questão aqui do primeiro capitão, que disse: homem de Deus, o rei diz: desce. E ele disse: se eu sou, pois, homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e as teus 50. Desceu fogo do céu e consumiu aquela cambada todinha. Aí vem a segunda leva, o segundo capitão de 50, chega lá e diz a mesma coisa: homem de Deus, o rei diz: desce depressa.
Elias usa a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma essa cambada todinha. Desceu fogo do céu e consumiu a cambada todinha. Então, nem todo mundo, irmão, que chega a usar uma palavra, seja homem de Deus, ou um termo, né, para colocar o pastor lá em cima, nem sempre aquela pessoa está dizendo na verdade. Dentro ela está sendo uma pessoa hipócrita, mas o profeta não sabia, o pastor também não sabe, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe se é ou não. E olha que Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, para o primeiro capitão e para o segundo capitão. Porque não, se esta palavra fosse dita do âmago sincero daqueles capitães, eles não teriam morrido de forma alguma. Porque a gente vai ver aqui, ó, no versículo 13, que o rei tornou a enviar outro capitão dos terceiros de 50, com os 50. Subiu o capitão, mas isso é atitude, se colocou de joelhos diante de Elias. Olha só, ô irmão, que tempos diferenciados os nossos, né? Que tempos diferenciados os nossos. Se colocou de joelhos diante de Elias. Isso fala de humildade, fala de sinceridade. Colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, tem uma vírgula, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a Deus de 50 teus servos. Fogo no céu desceu e consumiu os 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Mas seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E o anjo do Senhor falou com Elias: olha, pode ir com esse aí, não temas. E Elias foi. E a palavra dita foi para Acasias: porque você enviou mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Desta cama a que você subiu, não descerá, mas certamente morrerá. Se fosse hoje alguém dizer: é maldição que o profeta está lançando na minha vida. Olha, irmãos, a gente vai ver, eu não vou pontuar aqui uma questão não, mas eu vou deixar para um outro. Acho que dá tempo de falar hoje, eu acho que vai dar. Eu vou deixar para um outro personagem, para a gente adentrar nessa questão aqui, que se faz necessário, para a gente ter o máximo de cuidado. Então veja, ele, com a situação que estava vivenciando Acasias, ele levou uma queda por causa de ter deixado Deus vivo por um Deus falso. E o final de tudo, irmãos, não foi bom na vida de Acasias. Mas, irmão, eu lembro que eu disse uma vez aqui, eu pontuei alguns exemplos de pessoas que não têm uma vida coerente com a palavra de Deus. Antes traz desastres na obra de Deus, e o fim dessas pessoas nunca foram bons. Nunca foram bons. A gente tem que atentar para a nossa vida. O que é que eu estou fazendo na minha vida como cristão? O Evangelho, ele está sendo glorificado através da minha vida? Ou o Evangelho está sendo esclarecido por causa do meu testemunho divino, do meu comportamento, da minha vida? Como é que está aí? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Porque se a gente não pensar nisso aí, a gente vai ter complicações na nossa vida no amanhã. Então, eu quero a partir de agora exemplificar algumas coisas que algumas pessoas usam para substituir a Deus. Eu tenho aqui alguns exemplos de coisas, de situações, que alguns cristãos, vamos assim frisar, né, cristãos, pode ser qualquer pessoa, mas não vou falar de cristão, que alguns cristãos usam para substituir a Deus. Primeira coisa, irmão, que é bom, que todo mundo aqui gosta. Uma criança gosta, uma criança que começa a ter noção do negócio, ela começa a gostar daquilo ali. Chama-se
dinheiro. Dinheiro, irmãos, é uma bênção, mas dinheiro pode ser uma maldição. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Você pode gostar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro. Você fica doente quando perde dinheiro, R$1, 50 centavos. A gente perdeu 50 centavos. Ah, é besteira, não. 50 centavos que a gente fica. Agora, 10 centavos a gente já não dá muito valor mais não. 5 centavos. Agora, a partir de 25 centavos para cima, a gente já fica agoniado. Meu Deus, foi 25 centavos que eu perdi. 25 centavos. E quando vai subindo o valor, ai meu Deus do céu, aí é que a gente fica indignado quando a gente perde. Se a gente perder R$200, irmão, meu Deus do céu. Quem tem cabelo na cabeça, se puder, arranca. Quem não tem, aí vai ficar só desesperado mais ainda. Mas, irmãos, dinheiro é bom, todos nós gostamos, mas o dinheiro, se ele não for bem utilizado, ele pode substituir o Deus verdadeiro. Olha, Mateus, deixa eu ver, Mateus 6, Mateus 6, 24. Mateus 6 e 24. Ninguém, olha aqui, ó, veja o que diz aqui, ó, ninguém pode, possibilidade, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Então, olhem, meus irmãos, o dinheiro pode ser um Deus com D minúsculo, que pode substituir a Deus. A gente tem que ter cuidado, irmãos, no que diz respeito ao dinheiro. Não amemos o dinheiro. Se você tem muito dinheiro, graças a Deus que Deus deu condições, você trabalhou, se esforçou, Deus abriu porta, você foi angariando recursos. Agora, não deixe que o amor ao dinheiro tome conta do seu coração. É orar a Deus, meu Deus, ajude-me a administrar esse dinheiro. Eu não quero que este dinheiro tome o teu lugar no meu coração. Eu não quero que o dinheiro substitua a tua pessoa na minha vida. Então, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas quando começa a ter, nasce um rei ou uma rainha dentro dele ou dela e se esquece de Deus. Outra coisa, irmão, que pode substituir o Deus vivo é o trabalho secular. O trabalho secular pode substituir a Deus. Olha, irmãos, tem gente que está desempregado. Eu conheço casos. E também já vi na internet questão de testemunho. Li também livros, questão de testemunho. De pessoas que, quando não estavam trabalhando, eram pessoas que estavam na casa de Deus, andava na escola bíblica, andava nos cultos na casa de Deus, ficava triste. Conheço o caso de uma pessoa que ficava triste quando passava, o obreiro passava e a pessoa não tinha 5 centavos para depositar na salva, ficava morta de vergonha e dizia: meu Deus, queria tanto um trabalho, um emprego, para quando a pessoa passasse, o obreiro passasse, eu pudesse depositar ali uma oferta, eu pudesse dizimar, contribuindo para a tua obra, mas eu não tenho um trabalho. Olha, abre as portas para mim, Senhor. Aí Jeová foi e abriu uma porta de emprego para a pessoa. Abriu uma porta de emprego, a pessoa começou a ganhar bem, mas, irmãos, quando começou a ganhar bem, aqui está atrelado o dinheiro com o trabalho. Quando começou a ganhar bem, aí já não ia mais para a escola bíblica. Comprou um carro, escola bíblica dominical, pela manhã, no domingo. Aí, quando os irmãos passavam, estava lá o irmão lavando o carro. E dizia: vamos para a igreja, irmão, vamos para a escola bíblica. Ô, irmão, vou não.
Eu estou aqui lavando o carrinho que Jeová me deu, estou aqui lavando o carro, estou aqui lavando o carro, e eu não posso ir para a escola bíblica dominical, não. E foi. Os cultos noturnos, andava nos cultos noturnos, mas o dinheiro, o trabalho agora, se esqueceu dos cultos noturnos, né? Não ia mais para os cultos na casa de Deus, já estava com dinheiro, já não estava ofertando, porque tinha dinheiro e não ofertou mais, não dizimou, porque queria dizimar, não dizimava de jeito nenhum. Quando foi um dia, o pastor dele o chamou e disse: meu irmão, o que está acontecendo com você? Ah, pastor, o trabalho está tomando meu tempo, eu estou trabalhando demais, não tenho tempo de ir para o culto ou os cultos. Aí o pastor chegou e disse: mas meu irmão, você se lembra que você pediu oração para que Deus abrisse uma porta de emprego, para você poder trabalhar, contribuir na obra de Deus? E lembro, pastor, mas e agora cadê? Aos domingos, o pastor foi fazendo ele refletir: os domingos você agora não vem mais, fica em casa lavando seu carro. O pastor não sabia, mas os irmãos diziam. Uma pessoa que é frequente aos cultos, irmãos, quando essa pessoa começa a deixar de andar nos cultos, aí desponta a curiosidade. Não é só do pastor, nos irmãos também. Por que essa pessoa está faltando os cultos? Se era assídua, por que está faltando os cultos? Será que é trabalho? Será que o dinheiro já está substituindo a Deus e não pode vir à casa de Deus? Aí o que foi que o pastor disse para aquele irmão? Ô meu irmão, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que orar a Deus, para Deus fazer você perder o emprego, porque é melhor você na igreja do que trabalhando cheio de dinheiro, mas se esquecendo de Deus, substituindo a Deus. Vamos aqui aplicar: substituindo a Deus pelo seu dinheiro e pelo seu trabalho. Quando o pastor disse isso, o irmão disse: não, pastor, faça isso não ore não, pelo amor de Deus, que eu vou andar nos cultos. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro e com o trabalho. Trabalho é bom, a gente precisa para sustentar a família. Agora, cuidado para não deixar o dinheiro e o trabalho substituir o Deus verdadeiro. Não deixe, não deixe. Eu lembro, eu já falei nessa minha estrada cristã, principalmente como líder, eu já aconselhei vários cristãos: ande nos cultos, vá para os cultos. Não, pastor, é corrida, minha vida é muito corrida, tão corrida. Se a gente não tem culto direto, irmãos, é uma vez na semana que tem doutrina, uma vez na semana. Eu não sei aqui, mas eu já disse que na minha terra, na Praia de Viçosa, eram 2 cultos de doutrina, e os 2 cultos de doutrina eram cheios. O povo ia para o culto de doutrina, com o pastor Manuel Francisco e o pastor Jeremias, ambos de saudosa memória. Mas é um culto de doutrina na semana, irmãos. Um culto de doutrina na semana. Na quinta-feira, o sábado à noite e o domingo à noite. São 4 dias de culto, irmãos, no santuário. 4 dias de culto noturno no santuário. E a gente fica só respirando trabalho, dinheiro, substituindo Deus por essas coisas. Todo cuidado é possível. E eu disse e repito, já orientei várias pessoas nessa minha caminhada como líder: tenha cuidado, ande nos cultos, ande nos cultos. Eu lembro que eu já pontuei exemplos aqui na congregação. Já pontuei: pai, mãe, nascidos no lar cristão, o dinheiro entrando com força, mas o filho, criança, sem ir para o culto. Os pais mal iam para os cultos, e eu, na minha ação, não era cobrador de impostos, mas era cobrador de estar no culto. Vá para o culto, vá para o culto. Cadê você no culto? Vá para o culto. Seu filho está pequeno, sua filha é uma adolescente mais jovem, vá para os cultos. Infelizmente, infelizmente não, né?
porque tem um tempo no campo. Saí daquele campo, passou-se um tempo, quando eu procuro saber, e aí, como é que está o filho de fulano, a filha de fulano? Todos os dois debandaram, todos os dois se afastaram da fé, todos os dois. E os pais? O homem daquele jeito, como o Senhor conhece, e a mulher também do mesmo jeito. Irmãos, temos que ter cuidado para que coisas da terra não venham tomar o lugar de Deus na nossa vida. Outra coisa no que pode tomar o lugar de Deus, substituir o Deus vivo, chama-se poder ou status. Poder ou status. Esqueça-me quem disse, mas um homem, ele diz o seguinte: quer conhecer a pessoa, dê poder. Quer saber quem é a pessoa, dê poder. Às vezes a pessoa não tem nada. Olha, eu acho que eu disse aqui uma vez. Uma vez eu já estava consagrado a ministro do Evangelho, já era ministro do Evangelho, e eu aprendi, já tinha no meu coração, mas aprendi mais uma vez, ou reaprendi, guardei no meu coração uma palavra do saudoso pastor Herondildo Albuquerque, que foi missionário da nossa igreja na Argentina. Pastor Herondildo Albuquerque, uma vez ele disse para mim: Silvio, tenha cuidado, tenha cuidado, nunca deixe que o poder ou o status de seu ministro suba para a sua cabeça. Eu agora sou pastor, então agora estou lá em cima, os de baixo fica por lá. Tenha cuidado. Eu disse: bom, pastor, vou conservar isso no meu coração. E um dia eu já consagrado a ministro do Evangelho, evangelista, passei por um companheiro, dei a paz do Senhor. Ao companheiro disse: antes era humilde, hoje já não é mais. Ai, irmão, para que ele disse aqui? A minha adrenalina subiu e eu voltei e disse: não diga isso não. Não diga uma desgraça dessa não. Você sabe que eu sou a mesma pessoa ainda. Você sabe. Você sabe que eu não mudei, que eu sou o mesmo, mesmo sendo evangelista, eu sou o mesmo. Não diga um negócio desse não. Porque você dizendo isso, você me irrita. E você sabe que não é verdade. Você sabe que não é verdade. Outro dia foi um que quis fazer gracinha também no meio do povo e disse: antes era mais humilde. Antes era mais humilde. Ô irmãos, olha, eu fico indignado porque eu sou falho, sou fraco, reconheço minhas debilidades, mas eu não aceito quando alguém diz uma coisa que eu não sou. Não aceito de jeito nenhum. E eu cheguei e disse essa questão de que antes era mais humilde, de que antes parece que ajudava e hoje não ajuda mais porque já está num campo melhorzinho. Olha, aí eu segui o exemplo de Deus. Há uma expressão bíblica que diz que Deus lançou em rosto de Israel o que ele tinha feito para com Israel. E eu peguei e segui o exemplo de Deus. Aí no meio do povo que ele quis me botar lá embaixo, no meio do povo também eu peguei e disse: lancei em rosto a ele. Eu não sou de lançar em rosto de ninguém quando eu faço uma ajuda, quando dou uma ajuda. Não, é somente entre eu e a pessoa. Nem o povo aqui de casa sabe, irmão. Nem o povo aqui de casa sabe. Quem não cabe a ele saber, de jeito nenhum. Ninguém sabe, só eu e Deus. Mas como ele quis me rebaixar na frente do povo, talvez para alguém me massacrar, eu cheguei e lancei em rosto. Não diga isso não, porque você sabe que eu lhe ajudei uma e outra vez, e campo tal, e cheguei e pontuei. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, né? É dar com a mão direita que a esquerda veio. Mas aí, irmão, não, eu não aceitei. Então, poder, status, subir na minha cabeça, de jeito nenhum. Tem gente, eu nunca disse a vocês aqui que até então, eu sou presidente da Comissão Apologética da Comadal. Nunca disse aqui.
Eu acho que é a segunda vez que eu estou falando isso aqui. Nunca disse isso aqui. Eu sou o presidente dessa comissão. Até já mandei carta para sair da comissão, que já há muitos anos estou. Já mandei carta para sair e deixar vaga para outros. Mas olha, eu poderia chegar, irmãos, por aqui, porque eu sou o presidente da comissão de apologética. E o que é isso, pastor? É que defende a fé cristã e tal. Para que eu vou dizer isso aí? Chego em um lugar, o senhor que sou pastor e sou o presidente da comissão de apologética. Besteirol, irmão. Não é isso não. Nós não podemos deixar poder. Nós não podemos deixar que o Estado social, irmão, tome o lugar de Deus, não. Tem gente, na minha forma de falar, que morre e mata para que alguém diga o que ele é ou o que ela é. Não, é isso e aquilo outro. Não, irmão. Deixa isso para lá. O melhor título é o servo de Deus. Às vezes, pronto, agora. Ontem eu enviei para a CPAD um artigozinho que pediram para sair na ensinador cristão. Mas eles pedem para colocar o crédito. Quem é? Esse irmão aqui, o que é que ele é? Então tem que dizer, eu coloco porque eles pedem. Mas se eu pedisse, eu não colocaria mais. Coloca só para colocar, não é porque ele quer se amostrar, não. De jeito nenhum. Então não deixe o poder, não deixe o status encher a sua mente. Tem gente que não é nada, irmão, na igreja. Só porque assume um cargozinho. Eu conheço o caso de um irmão que ele era auxiliar. Como auxiliar, quando acabava os cultos, ele ajudava a fechar as portas. Era um obreiro ativo como auxiliar. Ativo na carne dele. Foi consagrado ao diaconato. O rei cresceu na barriga. Já não fechava a janela, não fechava a porta, não olhava as situações do ambiente do templo como é que estava, tanto interno como na parte externa, não olhava mais nada. Pronto. E teve alguém que disse: já viu fulano quando era um auxiliar? Você se lembra quando fulano era um auxiliar? Lembra como é que ele é? Era um camarada ativo. E agora, só porque foi consagrado esse mês para diácono, olha como é que o camarada está. Já correu na barriga. Não faz mais nada. Por quê? Sou diabo. E não faz mais nada. Não deixe o poder, não deixe o status social tomar conta da sua vida, né? Isso não é somente quando é o homem que é um obreiro, ou a mulher que exerce uma liderança. Às vezes até mesmo uma mulher de obreiro sem ser líder, ela fica toda empolgadona. Como eu contei uma vez para vocês aqui de uma moça, eu solteiro em Viçosa, já era diabo, e a menina chegou e disse: pai, já pensou eu, fulana de tal, esposa do diácono Silvio, trabalhou no meu carro, não era nem mim. No meu carro, queria ser chamado de esposa do diácono Silvio. Então, eu era beleléu, era um Zé Mandeste, lá no Zé à esquerda, porque a minha função falou mais alto para ela. Então tem mulher, irmão, que também não é líder, mas é esposa de obreiro. Tem delas que fica com o nariz inclinado. Nariz inclinado, cheio de vida, porque meu esposo é professor da escola bíblica. Então fica na sua. Oh meu Deus do céu, seguir de Jesus tem poder. Outra coisa, irmãos, que substitui a Deus é a aparência física. Eu não sou contra, né, a gente usar produtos cosméticos que tire pé de galinha. Não é pé de galinha que chama, né? Acho que é pé de galinha que chama, né? Não é pé de galinha? Tem um bocado de galinha aqui. Eu acho que eu estou ficando, por isso quando eu olho no espelho, eu vejo aqui as pernas. Quando eu faço assim, eu vejo umas perninhas aqui já. Eu sou, Jesus, tem misericórdia. Quando eu olho assim para a minha mão, às vezes quando eu olho assim, eita, Jesus, está enginhando, que nem plástico, já está enginando. Misericórdia, estou envelhecendo, Jesus. Eu não sou contra você comprar um cosmético, né? Deixa eu botar aqui para elastecer, né? Elastecer e não engiar, e não maracujá. Não sou contra, não. Faça isso. Compre colágeno, né? Pé de galinha, irmãos. Pé de galinha é rico em colágeno. É rico em colágeno. De vez em quando eu como um pezinho de galinha, né? Mas gente que não gosta, mas um pé de galinha, né? Você comer pé de galinha, ali tem tanto colágeno
que vai ficar só a pele. Você vai ficar assim esticado. Eu não sou contra de jeito nenhum você cuidar da sua aparência física, né? Não sou contra. Agora, irmãos, todo cuidado é possível para que a aparência física não tome lugar de Deus. Tem mulher aí afora fazendo cirurgia, na expressão cirurgia nos beiços. Os beiços, os lábios tão direitinho. Não, mas eu quero enchimento aqui em cima, eu quero enchimento aqui embaixo. Aí quando eu olho na internet, a foto antes da mulher, perfeita. Os beiços, usa o termo beiço, né? Os beiços dela lá, perfeito. Quando vê a foto da cirurgia labial, meu Deus, parece que foi 2 abelhas que mordeu os beiços tudo inchado. A deformidade terrena. Todo cuidado é pouco, irmãos, né? Todo cuidado é pouco no que diz respeito à nossa aparência, né? Tem que ter, né, se exercitar, como já foi tratado, se exercite, cuide. Agora não deixe o exercício para ver a aparência tomar o lugar de Deus. Eu estou no jaburu, bucho estufado, oh meu Deus, chega, eu vou me exercitar para perder esse bucho, perder aqui esse latão. E vou deixar um tanquinho. Ficar todo musculoso e tal. Todo cuidado é pouco. Não deixe, cuide da sua aparência, se exercite e tal. Mas não deixe a aparência física tomar o lugar de Deus. De repente você está aqui, nem sei como. Então, entretenimentos, irmãos, é outro exemplo de coisa que alguém usa para substituir a Deus, né? E eu botei aqui, entre aspas, exemplo de entretenimento: as redes sociais, a televisão, o lazer. Se a gente usa tudo isso demasiado e esquece de Deus, está deixando Deus de lado. Então a gente não pode de jeito nenhum seguir esse exemplo negativo de Agazias, que este legado que ele deixou para o povo fez com que ele usufruísse uma consequência negativa. Ele morreu sem deixar filhos, morreu sem deixar semente, sem deixar descendência. Então já pensou? A gente morreu, a gente morreu. E aí, o que foi que ele deixou? Não deixou nada. Ele ou ela não deixou nada de exemplo, de legado, só coisa negativa. E aí, não dá para usufruir nada de bom na vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado, irmãos. E agora, irmão, não vai dar. Eu vou terminar. Vou terminar porque se eu entrar aqui, eu não vou terminar esse personagem aqui. Então, para deixar um pessoal 10 mais 9. Para me pegar aí e falar só 5 minutinhos aqui e tudo. Então, a gente vai terminar agora. E se